Vamos observar aqui na tela a definição de antiderivada. Uma função f maiúsculo é chamada de antiderivada de uma função f minúsculo quando a derivada da função f maiúsculo resulta na função f minúsculo. Vamos pegar um exemplo para ilustrar a operação de antiderivada. Tomemos a função f maiúsculo como sendo a função polinomial do terceiro grau dada pela sentença 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5. Temos que a derivada da função f maiúsculo é dada pela função polinomial de grau 2, 12x ao quadrado mais 2x. Como eu cheguei nessa forma? Utilizando as técnicas de derivada. Derivando cada monômio, a gente cai o expoente e multiplica a constante pelo expoente anterior. Então, 4x ao cubo fica 4 vezes 3x ao quadrado. X ao quadrado fica 2x. E a derivada da constante é zero. De tal maneira que a função f minúsculo é uma função derivada da função f maiúsculo. Quando isso acontece, nós dizemos que a função cuja derivada é 12x ao quadrado mais 2x é a função 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5. Então, essa função 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5 é a antiderivada da função 12x ao quadrado mais 2x. Bem, nós vamos denotar a operação de antiderivada por um símbolo que lembra o somatório. Em outro vídeo eu vou discutir mais como esse símbolo chegou a essa forma. Tá certo? Vamos deixar isso para uma discussão mais futura. Observando a nossa notação, veja que a antiderivada da função 12x ao quadrado mais 2x é a função 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5. Perceba também que se nós colocarmos uma constante adicionada aqui, ó, por exemplo, mais 15, nós teremos uma outra função que também é antiderivada da função 12x ao quadrado mais 2x. A derivada de 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 20 é também 12x ao quadrado mais 2x. Vamos olhar aqui essa tela, onde está a definição da antidiferenciação. É o processo de encontrar o conjunto de todas as antiderivadas de uma dada função. O símbolo que denota a operação de antiderivada é esta imagem aqui, que vocês estão vendo. Depois eu vou explicar a origem dela. E nós dizemos que a integral, ou a antiderivada da função f minúsculo, é uma função cuja derivada dá f minúsculo. Mas, como eu disse a vocês, a constante da integração não vai interferir em nada, porque a partir do momento que a gente deriva a função f mais uma constante, nós continuamos na derivada
da função f, porque a derivada da constante é zero. Então, todas as antiderivadas são obtidas a partir de uma antiderivada sem a constante, adicionada de qualquer constante. Vamos passar agora para uma segunda ilustração. O objetivo é encontrar uma fórmula geral para todas as antiderivadas da função 3x mais 5. A notação que nós vamos utilizar é aquele símbolo que denota a integral, e aqui nós usamos um termo diferencial que em uma outra oportunidade eu vou explicar melhor isso para vocês. Mas a notação da integral seria essa, certo? Então eu estou atrás da antiderivada, ou de todas as antiderivadas da função 3x mais 5, a função cuja lei de formação é 3x mais 5. Uma forma de solucionar isso é a gente ir atrás de todas as funções cuja derivada resultam em 3x mais 5. Um resultado importante das antiderivadas é que a antiderivada da soma é a soma das antiderivadas. Então nós podemos somar as antiderivadas parcialmente. A antiderivada de 3x mais a antiderivada de 5. Também é uma propriedade que uma constante multiplicada por uma antiderivada é igual à antiderivada da constante vezes essa função. Então, esse 3 aqui sai da operação como um fator multiplicador. O 5 também sai. De tal maneira que nós precisamos agora encontrar as antiderivadas da função x e a antiderivada da função constante igual a 1. Percebam que aqui é 1 dx. A pergunta que a gente tem que fazer é qual a função cuja derivada dá x, ou quais as funções cuja derivada resulta em x, e quais as funções cuja derivada resulta na constante igual a 1. Isso é uma pergunta que não é tão difícil de responder, pois se nós tomarmos a regra x ao quadrado sobre 2, a derivada é 2x sobre 2, que resulta em x. Como a constante de integração sempre vai ter que aparecer, porque qualquer constante que a gente adicionar a essa parte aqui vai resultar na mesma derivada, então a gente adiciona aqui uma constante C1. Qual a função ou quais as funções cuja derivada dá a constante igual a 1? Aí a gente se lembra da função y igual a x. A derivada de y igual a x com relação a x é 1. Mas o fator das constantes tem que entrar também em consideração. De tal maneira que qualquer constante que eu adicione à expressão x, nós vamos resultar na mesma derivada, que vai ser a constante igual a 1. A derivada de x mais uma constante C2 é a derivada de x em relação a x, que é 1, e a derivada da constante é 0. Agora, o nosso trabalho resume-se a juntar as expressões e simplificar o máximo possível. Fazendo aqui o produto, 3x ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes a constante C1, que aparece aqui, vamos juntar essas constantes, mais 5x, mais 5C2. Juntando as constantes, nós podemos dizer que isso é uma nova constante. 3 vezes uma constante mais 5 vezes uma outra constante é uma terceira constante, que nós vamos denotar simplesmente por C. Então,
a gente pode simplificar essa constante em uma só. 3x ao quadrado mais 5x mais qualquer constante, que pode ser inclusive igual a zero. Vamos relembrar aqui algumas propriedades das antiderivadas, ou simplesmente das integrais indefinidas. A antiderivada da função constante 1 dx é x mais constante. Por quê? Porque a derivada de x mais uma constante é igual a 1. A antiderivada de uma constante a multiplicada por uma função f, esse dx é o termo diferencial, a notação geral é essa, a constante sai da operação de antiderivada sem problemas. Então, você simplesmente despreza a constante, coloca como um fator multiplicativo e encontra a antiderivada da função f. Uma outra propriedade interessante é que a antiderivada da soma é a soma das antiderivadas. Essa propriedade a gente utilizou no exemplo anterior. Um resultado interessante é que quando nós temos uma função do tipo x elevado a n, onde n é um número diferente de menos 1, a antiderivada será calculada pela fórmula x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. Essas são propriedades básicas das integrais. Bem, pessoal, esse vídeo foi um vídeo curto, mas a minha ideia era simplesmente mostrar a parte introdutória aí das antiderivadas. Eu espero ter atendido o pedido de vocês. Até a próxima.